Graça e paz, irmãos. Amém. Eu convido a igreja para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6. Continuando falando sobre a comunicação no relacionamento familiar, vamos hoje ver mais uma família. Capítulo 6 do livro de Gênesis, começando a leitura no versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. No capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, uma das expressões mais tristes que eu tenho ouvido no Brasil, fora do Brasil, entre os ricos, entre os pobres, entre os crentes, entre os não crentes, é: isto é fim do mundo. Não temos como resolver. Nossos filhos são influenciados pelo mal, o mal entra na nossa casa, eles aprendem tudo o que não devem na escola e nós não podemos controlá-los, porque ultimamente nem mesmo se pode disciplinar, porque a lei do Estado não permite. Então nossos filhos não podem ser disciplinados. Nossa família está à deriva. Como é que se faz, irmã? Só Deus pode dar conta desses meninos. Só Deus pode dar conta dos nossos filhos. Nós temos aqui a história de uma família que viveu numa época que com certeza não era melhor do que hoje. Nós temos a história de uma família que viveu numa época em que a terra estava cheia de corrupção e violência. Afinal de contas, a corrupção e a violência não são os nossos problemas atuais, não são os problemas da atualidade, não são os problemas que estão afetando a família. Corrupção e violência. Mas a Bíblia diz que no meio desta corrupção e desta violência, Deus encontrou um homem. No meio deste ambiente de perversidade, porque quando se diz que algo está corrompido, significa que está apodrecido. Deus encontra um homem. Este homem era marido, este homem era pai,
Mas no meio de todos os lares corrompidos, de todas as famílias cheias de violência, este homem andava com Deus. Então, nós vemos que o que foi praticamente impossível para os outros homens, foi possível para Noé. A Bíblia diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Chegou nesse momento em que os gigantes surgiram. Surgiram gigantes. Quando nós pensamos em gigantes, nós pensamos em homens altos, na estatura de 3 metros para cima. Mas isso não é uma deformidade. O gigante é uma exceção. O gigante é uma deformidade da raça humana. A terra estava tão cheia de corrupção e violência que surgiram as deformidades humanas. Olhe em nossa volta. Veja se não existem deformidades humanas. Você acha que um homem que corta a sua genitália para parecer mulher e que introduz no seu corpo substâncias químicas para parecer seios, ele por acaso não deformou o corpo que lhe deu, que Deus lhe deu? Porque quem determina o sexo é Deus, quando Ele fabrica a pessoa no ventre de sua mãe. Então essa pessoa não é uma deformidade. Você pode olhar uma pessoa dessa, você não vai criticar, você não vai maltratar, mas você vê que é uma pessoa diferente, não chegou a ser mulher, mas homem você não pode dizer que é. Por acaso, não são deformidades, não são exceções, não são gigantes, não são diferentes. Quando Deus mandou o dilúvio, a terra estava cheia de gigantes dessas deformidades, cheia de corrupção e cheia de violência. Mas no meio dessa sociedade corrupta, no meio dessa vergonha social, Deus procurou e encontrou um homem, um pai, um marido que andava com Deus. Deus não precisou de muitos Noés, como Deus não precisou de muitos Moisés para tirar Israel do Egito. Deus encontrou Noé. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Como é andar com Deus? Andar com Deus é andar na consciência de que você não está sozinho. Andar com Deus significa crer que Deus está sempre ao seu lado como um poderoso guerreiro. É Ele que diz: quando passares
pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque eu sou o Senhor teu Deus. É Ele que diz, eu estou contigo. Ele não diz eu estarei. Ele diz, eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Noé andava com Deus. Nunca andava sozinho. Esta é uma consciência que nós precisamos ter. Este homem, porque ele andava sozinho, porque não andava sozinho, porque andava com Deus, Deus compartilha com ele o seu plano. Noé, eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Observe, a violência não é dos animais, a violência é dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra todos os homens. Esse homem recebe de Deus uma incumbência, e a incumbência seria salvar a sua família, a sua casa, porque Noé andava com Deus, Deus salvou toda a sua casa. Observe, esse homem tinha 3 filhos casados, eram adultos, Sem, Cão e Jafé. A Bíblia não diz que a mulher de Noé era uma mulher santa. A Bíblia nem menciona o nome dela. A Bíblia não diz que os filhos de Noé andavam com Deus. Não! A Bíblia diz que Noé andava com Deus, e por isso Deus diz para ele construir a arca da salvação, e diz para ele no capítulo 7, versículo 1, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Olhe, no meio daquela geração corrompida e perversa, este homem não era bonzinho, não era mais ou menos, ele era justo, ele era reto diante de Deus, porque ele andava com Deus, ele salvou toda a sua casa. Então, meu irmão, não venha me dizer que você é santo e sua casa está toda perdida. Não, as palavras movem, mas o exemplo arrasta. É preciso que nós saibamos que os nossos filhos vão fazer o que fazemos. Nem sempre eles vão fazer o que nos ouviram dizer. Noé era o exemplo visível da justiça para seus filhos. Mas porque ele andava com Deus, Deus salvou toda a sua família. Lembra, um parêntese, quando Deus se apresenta a Isaque, lá no capítulo 26 de Gênesis, depois de Isaque ter atravessado toda a terra, todo o deserto, correndo perigo de assalto, de morte, porque o maior inimigo de Isaque era Ismael, que era homem do deserto, violento,
ele comandava caravanas de ismaelitas que saqueavam outras caravanas pelo deserto. E depois que este homem atravessou o deserto, quando foi expulso da terra de Abimeleque, que ele chegou em Berseba, Deus apareceu para ele e disse: Isaque, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Não sei se você observou, mas você pode ler aí, está em Gênesis 26. Deus, quando se apresenta a Isaque, ele não diz: eu sou o teu Deus. Não, ele diz: eu sou o Deus do teu pai Abraão. E quando ele diz: eu vou fazer tudo por você, ele não diz por amor de ti, ele diz por amor do teu pai. Porque ele foi meu servo. Abraão já tinha morrido, mas a oração que ele fez por aquele filho não morreu. Abraão já tinha morrido, mas o Deus a quem ele serviu, esse Deus não morreu. Quando Deus se apresenta para Abraão, para Isaque, ele diz: eu sou o Deus do teu pai. Por que ele se apresentou? Primeiro dia, nós estávamos aqui, a pastora subiu, não se apresentou. O pastor subiu, não se apresentou, porque vocês os conhecem. Mas ela me apresentou, porque nem todo mundo me conhece. Então, quando a gente se apresenta a alguém que não nos conhece. Se Deus se apresentou a Isaque, é porque Isaque não conhecia a Deus. Mas quando Deus diz: eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão, aí a ficha começou a cair. Aquele Deus que chamou o meu pai da Mesopotâmia, aquele Deus que deu a ele uma promessa, aquele Deus a quem o meu pai entregava dízimo, porque ele ouvia falar de Deus. Deus para Isaque era o Deus do qual ele ouvia falar, mas não era o Deus dele. Por isso Deus se apresenta. Por isso eu vou fazer tudo por ti, por amor do meu servo Abraão. Aí Isaque levantou um altar e invocou o nome do Senhor, se rendeu a Deus, e a partir daquele momento Deus passa a ser o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. No capítulo 28 de Gênesis, quando Deus se apresenta a Jacó, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. Então, o que você pode ver por aqui é que o seu filho pode passar a vida ouvindo falar de Deus, sem que ele se renda a Deus. Mas, se você for um pai e uma mãe que servem a Deus, um dia eles se rendem. Eu tinha 4 anos quando eu tive uma doença mortal. Não havia quem se livrasse daquela doença. Eu morava numa cidade do interior do Pará, sem recursos, e toda inchada, porque foi problema renal. Por isso eu só tenho um rim hoje.
meu pai pegou. Quando foi perguntado a ele o que vai ser dela, ele disse: se não morrer, vai ser profeta. Você pensa o que é isso? Fui criada indo na igreja, era organista da igreja, memorizava salmos, não conhecia a Deus. Eu vim a ter o meu novo nascimento quando eu estava com 32 anos, morando no Iraque, no interior do Iraque. Ia à igreja, cresci indo à igreja, recitando o salmo, cantando os hinos, tocava órgão na igreja, mas eu não conhecia a Deus. Aos 32 anos, houve o meu novo nascimento. Eu quero dizer para você, meu irmão, que salvação não é hereditária. Deus não tem netos, mas Ele vai fazer uma obra na vida dos seus filhos, se você for fiel a Ele. Deus diz, a Bíblia não diz como eram os filhos de Noé, mas Deus diz para ele: vou dar cabo da terra e de todos os seres viventes, mas tu entra na arca com toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então, nós podemos ver qual é a comunicação de relacionamento com Deus que você tem dado para os seus filhos. Seus filhos sabem que você anda com Deus. Seus filhos sabem que vocês são pais de oração. Seus filhos têm conhecimento da profundidade do seu relacionamento com Deus, no meio dessa geração perversa, onde tudo que ofende a Deus é aplaudido, onde as populações aplaudem o inferno e dão desprezo às coisas de Deus. Será que seus filhos veem o seu esforço por manter uma família diante de Deus? Quanto tempo você se reúne com seus filhos para orar por dia? Você tem coragem de deixar seu filho de manhã cruzar a porta da sua casa sem dar para ele uma oração? Os antigos abençoavam seus filhos. Benção, mamãe, Deus te abençoe e te guarde. A bênção, papai, Deus te abençoe e te guarde. Hoje em dia, os filhos dizem: fui, tchau. Onde está o princípio de Deus numa família assim? Por que você deixou acontecer isso na sua casa? A Bíblia diz: ponde-vos à margem do caminho e perguntai pelas antigas veredas, andai nelas e encontrareis descansos para vossas almas. É preciso que você saiba que Deus não vai mudar e que você, eu falo do casal, é responsável pela sua prole diante de Deus.
você está cuidando dessa prole? Noé entra na arca. Logicamente, ele era um homem que foi ridicularizado. Foi ridicularizado. Por quê? Como é que você corta cipreste numa época que não tem serra elétrica, bota para secar, faz tábuas para construir um navio no deserto? Ora, quem constrói navio, constrói à beira de um lago, do rio ou do mar. O pessoal corrupto e violento dizia: Noé, você é doido, como você vai levar isso para o mar? Não sei. Deus mandou fazer. Davam gargalhada, tiravam onda com ele. Ele passou a ser o ridículo da região, porque a vida dele era diferente. Mas ele fez a arca. Ele calafetou com betume. Quando tudo estava pronto, tudo dentro da arca e todos, Deus disse: entra. E ele entrou, e seus filhos, suas noras e sua esposa. Quando ele fechou a porta da arca, ele não precisou levar a arca para o mar. Deus trouxe o mar ali. Deus trouxe o mar até ali. A água vinha de baixo e vinha de cima. Parece que eu estou ouvindo as pessoas esmurrando a arca para Noé entrar, para Noé deixar que eles entrassem. Parece que eu estou ouvindo o barulho de pessoas esmurrando, mas foram morrendo todos. Será que foi fácil a vida daquela família salva dentro da arca? Não foi. Não foi. Uma arca imersa no mar, tipo de um submarino, sem os equipamentos que o submarino tem hoje. Não havia ar. Os animais todos os dias largavam o seu excremento. O mau cheiro cada dia era mais forte. E cada vez o excremento ia ocupando espaço e ia tendo menos espaço para eles. Você pensou na dificuldade? Você pensou na irritação? Você pensou no desconforto? Era uma família salva da morte pela atitude de um pai, mas ainda estava no desconforto. É fácil viver na sua casa? É fácil obedecer a seu pai? Minha irmã, é fácil você obedecer a seu marido? É fácil, marido, você concordar com sua esposa? É fácil vocês conseguirem as coisas que precisam? Quantas vezes a discordância toma lugar de tudo dentro da sua casa? E você tem vontade de se mandar e nunca mais voltar ali. Manda sair de dentro da arca, que só tem um jeito: morrer afogado. Aqui Deus nos ensina que por mais difícil que seja o lar, lá é o lugar da salvação. Lá é o lugar da proteção. Lá é o lugar onde você aprende
que tem esperança para o futuro, porque é ali que está a sua família. Não foi uma tarefa fácil para eles. 4 mulheres, 4 homens, na dificuldade do mau cheiro. Pensa o que é isso? E não dava para sair. Não podia abrir uma janelinha. Mas foi a arca da salvação. Foi o lugar onde eles estavam protegidos da morte. E eles nem mereciam estar ali. Foi por causa da misericórdia de Deus na vida do pai, do marido, do sogro. Depois de 40 dias, Noé, a arca para sobre a montanha do Ararat. Você já pensou, na hora que abriu a porta, os animais logicamente pularam na frente. Quando aquela família sai, você pensou na hora que eles entraram, o povo rindo, fazendo troça com a vida deles, todo mundo ridicularizando, gritando, como se faz hoje. Mas agora, quando eles saem da arca, silêncio. Não havia um som. Não havia uma alma sequer. Era só silêncio. Quando olharam para o chão, haviam caveiras. De quem será essa caveira? Diz uma nora de Noé: será que é do meu pai? A outra pensa: será que é da minha mãe? A outra pensa: será que é de um irmão meu, de um tio, de um vizinho, de um amigo? Eram caveiras de homens e de animais. Silêncio. O que é que você ouve? Soluços. Soluços. Porque aquelas noras de Noé deixaram toda a sua família no dilúvio. Os filhos de Noé deixaram os seus amigos. A esposa de Noé seguramente também tinha parentes. Então agora é um outro mundo, sem ninguém, só saudade. Qual seria a atitude de você como pai? Você como pai, é o caso de Noé, líder da família. Meus irmãos, meus queridos, meus filhos, minhas noras, minha esposa, vamos depressa arrumar um lugar para estarmos protegidos da intempérie do tempo. Vamos limpar um lugar, armar uma tenda, procurar alguma coisa para comermos, para recomeçar a nossa vida. Não é isso o normal? Menos Noé. Qual foi a atitude de Noé? Vamos construir um altar. Vamos construir um altar. Você sabe que Noé dirige toda a família. Versículo 20, do capítulo 8. Levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar.
E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E Deus agora faz uma aliança, dando por sinal o arco-íris. Nós vemos que a prioridade deste homem é a adoração. Antes de cuidarmos da nossa casa, antes de cuidarmos da nossa comida, vamos adorar. Ele que conduziu a família dele para a arca da salvação, ele agora dirige a família para o altar da adoração. Antes de sacrificar animais para eles comerem, ele sacrificou os animais limpos a Deus. A prioridade dele era Deus. Será que a nossa prioridade na nossa casa é Deus? E Jesus Cristo diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Nós sabemos que o exemplo de pai que Noé deu para Sem, Cão e Jafé é o exemplo que está escrito. Os filhos viram que todos morreram, menos eles, porque o pai andava com Deus. Os filhos testemunharam que Deus falou com o pai deles. Os filhos tinham certeza de que o pai deles era um pai especial. Era um homem reto. Era um homem que andava com Deus. As palavras movem, mas o exemplo arrasta. Quando Deus fala com o povo de Israel, ele diz: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Meu irmão, será que a última coisa que o seu filho ouve antes de dormir é a sua voz dizendo a palavra de Deus? Será que a primeira coisa que ele ouve de manhã é a sua voz dizendo a palavra de Deus? Mas esse é o método que Deus deu. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Meu irmão, é para falar, é para comunicar, é para que a sua voz seja audível, para que a sua voz penetre pelas comportas auditivas dos seus filhos, para que eles ouçam a palavra de Deus vinda da sua boca. Será que você está fazendo isso? Eu, em 1990,
recebi no meu coração a direção de fazer um trabalho na favela. Bem, a favela a qual eu fui dirigida era a favela mais violenta do Rio de Janeiro, aonde existia a maior concentração de centros de macumba do Rio. Ninguém subia, ninguém descia se não fosse da favela. Nem a polícia subia. Era o quartel-general. Eu comecei a fazer um trabalho na pracinha que fica na rua, em frente da favela. As crianças ficavam por ali brincando e eu fui para lá. Naquela época eu cantava e tocava. Pegava o meu violão, uma cesta, uma caixa de sanduíche, uma cesta de suco ou de maracujá ou de caju, maguari. Sentava na praça, começava a tocar, as crianças vinham. No início foi difícil, porque eles eram um pouco agressivos. Para que é? O que é que tem dentro dessa caixa? É sanduíche. Para quê? Você está vendendo? Eu disse, não, é para dar. Para dar para quem? Para quem cantar comigo. E isso que tem desse já é suco. Para quê? Para quem cantar comigo. Eu, hein? Como é que a gente vai cantar se a gente não sabe? Eu disse, eu ensino. E comecei a cantar só a palavra de Deus. Vocês não sabem o valor, o poder que tem na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ser eficaz significa que ela trabalha sozinha. Então, eu tinha um corinho lá de Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. Foi o primeiro corinho que eu ensinei. Quem sabe esse corinho aqui? Canta. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Então, só palavra de Deus. E não podia demorar muito. Depois eu fazia oração breve e nós comíamos. E eu deixava o encontro marcado para o próximo dia. A coisa foi espalhando, daqui a pouco eu tinha uma igreja numerosa. Eles vinham por causa do lanche. Mas qual é o problema? O povo seguia Jesus por causa da comida que ele multiplicava. Qual era o problema? Mas o meu plano era subir a favela. E eu orava e eu pedia a Deus. Um dia eu já tinha o meu grupo. Um dia faltou o menino que tocava pandeiro. Eu dizia, cadê? Mas ele tinha mais um irmão e uma irmã. Aí ele está em casa que está com febre. Quem está cuidando dele? Ninguém. Minha mãe trabalha de madrugada, limpando o escritório. Será que nós não podemos ir lá? A senhora vai? Eu disse, se vocês me levarem. As crianças pegaram as coisas e me levaram. Nunca mais desci a favela. Comecei o meu trabalho, sabe como? Subia até o pico do morro. E desci de lá, sabe como? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque a vida estava nele, a vida é a luz dos homens, e quando a luz
resplandece nas trevas, as trevas não subsistem. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de sua mão. Só palavra escrita na Bíblia. Recebi o título de macumbeira evangélica. Iam pessoas na minha frente, matando galinha e jogando, derramando sangue de galinha e jogando farofa. E gente atrás de fuzil. Eu tremia toda. Só Deus sabe o que eu tremia. No outro dia eu estava lá. Eu falei palavra de Deus, todas aquelas escadas, todos aqueles barracos, todos os ratos e todo o lixo ouviu a minha voz. Todos os dias que eu estava lá. Em 2002, acabou o último centro de macumba. Em 2004, o Morro Dona Marta foi retirado da lista de favelas violentas. Em 2008, foi colocada lá a primeira UPP sem uma gota de sangue, sem um tiro, sem uma prisão. A mídia quis saber o que era aquilo, fez uma pesquisa. 83% da população do morro é evangélica. O que é isso? Estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. E delas falarás. Falarás. Assentado na tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Você pensa que a palavra de Deus saída da sua boca não faz efeito na sua casa? Faz. Porque a palavra de Deus não é a sua. Ela é viva e eficaz. Quando o profeta viu todo o vale dos ossos secos, ele disse: estão sequíssimos. Deus perguntou para o profeta Ezequiel no capítulo 37, filho do homem, poderão acaso reviver esses ossos? O profeta disse: Senhor, tu sabes. Ele disse: profetiza. Quer dizer, fala a minha palavra. Profetiza. O profeta ficou assustado. Profetiza esses ossos. Como? Dize assim para eles: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Osso seco ouve. Se for a palavra do Senhor, ele ouve. Se for a palavra de Deus, osso seco ouve, montanha sai do lugar, demônio vai embora, mau espírito que entrou na sua casa se manda, porque a palavra de Deus é gerada no coração de Deus. Por que será? Por que será que você está deixando sua família se acabar? Ai, irmã, os tempos são maus. Eu não quero saber de tempo. Eu quero saber que eu sou filho de Deus e eu vou ter que dar conta. O que você está comunicando aos seus filhos? É a sua fraqueza e a sua impotência espiritual. Você está deixando que seus filhos, sua família, sejam levados pela correnteza da maldade deste mundo? Não podemos permitir. Não podemos permitir. Deus criou a família. Foi Deus que inventou a família. E Deus confiou a você filhos. Você tem que andar. Uma vez, uma moça muito querida, crente,
foi falar comigo e disse: irmã, eu sou casada há 8 anos. Meu marido só piora. Eu disse para ela: minha filha, eu só tenho um filho. Se um dia minha nora me disser que meu filho só piora, eu vou pegar ela pelo pescoço e vou apertar. Porque enquanto ele estava comigo, ele era tão bom que ela quis casar com ele. Agora, na companhia dele, ele piora. Na companhia dela, ele está piorando, a culpa é dela. Só pode ser por causa da influência. A coisa mais difícil para você conseguir, quando você está aconselhando casais com dificuldade, é que eles admitam que eles cooperaram para que a situação chegasse àquele ponto. Sabe por quê? A sua influência é vital na vida do seu parceiro. Se você é bom, o seu parceiro tende a melhorar. Porque ele está andando com você. Porque ele está sofrendo a sua influência. Eu me lembro de uma vez, eu estava pregando num programa do Billy Graham, na Inglaterra, e uma das igrejas que eu fui, era uma igreja que ficava em Hartlepool, aquela cidadezinha onde nasceu e foi criada a princesa Diana. Preguei de manhã, e depois eu fui para a casa do pastor, que era um pastor judeu, mas convertido ao cristianismo, com a esposa, para almoçarmos, para depois voltarmos para a igreja, que eu ia pregar de tarde, que saía de lá para ir para a Irlanda do Norte. Minha vida é sempre assim. Aí, eu sempre procuro ajudar. E lá na Inglaterra é muito bom, porque estava neve caindo lá fora. Frio. E eu disse: vamos fazer o seguinte, eu lavo os pratos, lógico, porque a água é quente, eu botava minha mão na água quente. E o pastor enxuga, e a Marlene, a esposa dele, vai guardando, porque mulher é que sabe onde guarda as suas coisas, não é? Ficou assim, tinha janela, o sol brilhando lá fora, uma cortininha de renda, mas a neve estava caindo. Estava bonito. E eu então lavava e ele estava me explicando como fazer uns biscoitos de gengibre, que ele se achava o máximo. Eles já eram um casal bem idoso, Ken Thomason e Marlene. Eu lavava, botava aqui, ele enxugava, entregava para ela, ela guardava. De uma hora para outra, ele parou de me explicar como fazia o biscoito de gengibre, que até hoje eu não sei. E eu vi que eu botei um prato, lavei o outro, botei, ele não pegou. Lavei o terceiro, olhei. Estava ele com um prato na mão e um pano de prato. E ela com o outro, um olhando para o outro. Ela era aquela velhinha bem magra. Sabe quando a pessoa é bem magrinha e ela já é idosa, que ela tem aquela voz meio tremida? Ela olhou para ele e disse: "Oh, Mr. Yes", porque ela o chamava, o nome dele era Ken. E Ken, no hebraico, é sim. Então ela chamava a ele Mr. Yes, quer dizer Senhor, sim. Oh, Mr. Yes, como lhe ficam bem esses cabelos prateados. Como você é bonito. Eu me lembro agora da primeira vez que eu lhe vi.
você passando, garboso, era o mais lindo de todos os soldados do exército inglês, com aquele uniforme verde musgo, com esses olhos verdes, lindos, e aquele cabelo castanho escuro. Você era o mais lindo de todos. E eu disse: ó Senhor Deus, me entrega como esposa para esse homem. E Deus atendeu o meu pedido. Mas hoje eu quero lhe dizer uma coisa, Mr. Yes. Depois de 60 anos, você está muito mais lindo. Hoje você ainda é muito mais lindo do que naquele dia. E ele diz para ela: lógico, minha Alice, qualquer homem vivendo com você 60 anos teria que ficar melhor pela pessoa que você é. Eu melhorei muito na convivência com você. E eu fiquei lá, com inveja dos dois, viúva, naquela declaração de amor e admiração. E eu aprendi uma coisa: você, papai, é responsável por toda a sua família. Você, mamãe, é responsável por toda a sua família. Mas você, pai e mãe, são responsáveis um pelo outro, pelo crescimento do outro. Não há como você ser uma pessoa tão boa e a pessoa que está ao seu lado piorar. Não. Ela piorou ao seu lado. Não é possível que você esteja tão perfumado, e uma pessoa que está ao seu lado vá exalando um mau cheiro pior. Ela vai receber o seu perfume. Ela vai ser banhada pelo seu perfume. Se a sua mulher está piorando, meu irmão, abra o olho, o que você está fazendo? Se seu marido está piorando, minha irmã, abra o olho. Se sua família está indo na derrocada para Jericó, olhem os dois, conversem, porque vocês não estão no ponto certo. Quando nós pensamos na influência e naquilo que comunicamos, nós precisamos ver qual é o tipo de comunicação que nós estamos tendo em família. Eu me lembro daquele casal, ele com 86 anos e ela com 82. Os dois ainda se elogiavam, expressavam admiração. Que combustível tremendo! E hoje, o que é que nós estamos dizendo um ao outro em casa? O que é que nós estamos dizendo aos nossos filhos? O que é que os nossos filhos estão dizendo de nós? Se você pudesse ouvir o que seus filhos pensam de você, se você pudesse, como é que você vai saber se você não conversa com eles? Você não comunica. A comunicação de desprezo, ela não é só verbal, ela pode ser absolutamente não verbal. Vou dar um exemplo.
Hoje você tem o seu marido e os seus filhos para almoçar. E você faz o prato predileto da família. Quando se assentam à mesa, você pega o prato do seu marido e põe o pedaço favorito dele? Ou o pedaço favorito é do seu filho? Quando o seu marido é a pessoa digna da honra da casa, isso está aqui. Está escrito na Bíblia, Deus não vai mudar. Uma casa onde o marido não é honrado, ela está de cabeça para baixo. Normalmente nós deixamos os nossos filhos tomarem a posição do marido. Uma vez eu cheguei na casa de um pastor. Ele foi me buscar 5:30 da manhã na rodoviária, porque a cidade era no interior, tinha que chegar de ônibus. Me levou para a casa dele e disse: irmã, a senhora quer tomar um cafezinho agora ou quer descansar? Eu disse: não, pastor, o senhor não tem que se preocupar comigo, porque ele disse que eu tenho que tirar as crianças da cama, dar banho, preparar, dar um Nescau e levar para a escola, e quando voltar nós temos reunião de oração. Aí na volta eu passo na padaria, compro um pãozinho para a gente tomar café. Eu pensei, ele é viúvo. Eu pensei, ele é viúvo, mas não disse nada. Eu disse: não, pastor, pode deixar, eu vou sentar e eu vou com o senhor levar as crianças na escola, passo com o senhor na padaria, volto, a gente toma café e depois eu vou dormir. Ele chamou as crianças, deu banho nas crianças, vestiu, fez tudo, deu um Nescau para as crianças. Nós entramos no carro, fomos levar. E eu descobri que ele não era viúvo. Na volta, ele chegou em casa, era um doméstico. Eu vou fazer umas visitas. A senhora, por favor, vai descansar. E cadê a mulher do pastor? Ele disse: irmã, eu vou fazer umas visitas. A senhora, por favor, vai descansar. Eu disse: tudo bem. Mas antes eu tenho 15 minutos de oração com os irmãos. Eu disse: vou com o senhor. A oração é comigo mesmo. Fomos, a casa dele, a casa pastoral, ficava do lado da igreja. Fomos lá, oramos, fizemos tudo, voltamos. Ele me deixou em casa, ele foi, saí para fazer visita. Eu fiquei sentada na copa. Peguei na Bíblia e eu disse: eu não vou sair daqui enquanto eu não ver essa mulher. Eu estou na casa dela. Eu estou na casa dela. Lá pelas 9:30, levanta a mulher. Ô, irmã, que prazer. A senhora aqui. Eu disse: cheguei. 6 horas já estava aqui. Olhei bem para ela. Conversou. Foi, tomou o café dela. O marido deixou pronto na garrafa térmica. Depois ela foi fazer o almoço. Eu não fui para o quarto. Fiquei lá, fiquei lendo. O marido foi buscar as crianças na escola, trouxe. Ela botou uma pilha de prato na mesa. Garfo, faca. E botou uma salada verde. Ela disse: irmã, aqui em casa é assim, nós somos muito simples. Aqui cada um se serve no fogão. A gente vai lá, mas a salada está aqui na mesa.
Eu disse para ela, eu não vou almoçar. Não vou almoçar. A senhora, eu disse, não vou almoçar. Hoje eu não vou almoçar. Comeram tudo mais, já. Criançada foi para a aula de piano. O marido saiu também. Ela sentou comigo para abrir o coração. Como estava difícil a vida do casal. Eu ouvi tudo e disse para ela, senta aqui. Você não é digna do marido que tem. Porque uma mulher que não faz nada, não trabalha na rua, manda o marido se servir no fogão. Nunca vi isso. Em que é que este homem está sendo honrado na sua casa? Cadê a honra do pai? Não é porque ele é bonito, não é porque ele é feio, não é porque é rico, é porque Deus mandou que a mulher honre o seu marido. Como é que você pega um homem desse? Ele é um pastor, mas ele é seu marido e é seu pastor. E você manda ele se servir no fogão? Você tem uma mesa, minha filha, no meio de uma copa enorme. Você tem prato, você tem os talheres, você tem travessas. Como que você não tem coragem de botar uma toalha em cima da mesa? Botar os pratos, botar a comida na travessa? Para que seu marido seja servido. Você não levanta para dar banho nos seus filhos, para orar com os seus filhos e mandar para a escola? Cadê a honra? Seu lar está desonrado. Você é uma mulher preguiçosa. Desce. Ela chorou, nós oramos, e no outro dia tinha comida na mesa. Aí eu almocei. Que eu disse para ela, eu não comi porque eu não estou acostumada a ser tratada assim. Nunca vi isso na minha vida. Eu venho de uma família pobre. 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 Mas eu nunca vi o meu pai não ser o primeiro a ser servido. O prato dele era o primeiro a ser servido. E em seguida eram os filhos. Como que uma mulher desonra o marido a esse ponto? Isso é uma forma, é uma linguagem não verbal de dizer para ele, estou nem aí para você. Sabe? Uma forma, minha irmã, de você dizer para o seu marido que você não está mais interessada nele. Você vai para a cama de qualquer jeito. Toma aquele banho, vai para a cama cheirando a sabonete Lever. Ou então, está muito quente, eu vou botar uma blusinha bem fresca, bota uma camisa de propaganda eleitoral. E o marido tem que enfrentar a cara do Lula lá na frente. Com toda aquela barba dele, ele que me perdoe. Não estou dizendo que a cara dele é assim má. Estou dizendo que é uma propaganda. Quer que eu lhe diga? Cadê a mulher que usou no início lingerie? Eu quero dizer para você que quando o relacionamento começa a adoecer, a primeira área afetada é a comunicação. Fala-se menos,
Já não se tem prazer de sentar e conversar. Não se tem prazer. As palavras vão ficando cortantes. As respostas, quando muitos, são monossilábicas. E você não tem prazer de estar em casa. Quando chega a visita, os dois ficam felizes na sala e oferece isso e oferece aquilo. Quando a visita vai embora, o silêncio. Porque vocês precisam de uma terceira pessoa. O que vocês não queriam no noivado. A mulher procura uma coisa para fazer na cozinha ou na área de serviço. E o marido procura outra depressa para fazer no quarto, para deitar e começar a roncar antes da mulher chegar. Por quê? Porque a comunicação está afetada. A comunicação está com problema. Você também tem que ver, minha irmã, se você não está com um problema de encher a paciência do marido. Tem uma carnalidade. Quando Paulo fala em Gálatas das obras da carne, ele diz: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfias. Porfia é uma carnalidade que tem atacado e devastado com relacionamentos. Você sabe o que se trata da porfia? Aquela pessoa que fala e não deixa o outro falar. E quando o outro vai falar, ela levanta a voz e fala mais alto. E tem que ter a última palavra. Fala sem parar. É horrível. Tem marido que não aguenta. Eu sei de uma história que o padre já conhecia a mulher, o marido dela não aguentava mais. E aí um dia o marido disse que ia sair de casa. Ela correu, foi falar com o padre. O padre disse para ela: você sai, compra uma garrafa d'água dessa minalba, derrama fora a água e vem cá. Ela voltou. Agora a senhora está vendo aquele São Geraldo lá? Não tem uma torneirinha no São Geraldo? Então a senhora enche essa garrafa e traz aqui. Ela foi lá no São Geraldo, encheu a garrafinha com a água do São Geraldo. Está aqui, padre. Pegou, senão você vai fazer o seguinte: você vai levar para casa. Quando o carro do seu marido estiver entrando na garagem, você bota um pouco dessa água na boca e não engole. E fica com a água na boca. Deixa ele tomar o banho, serve o jantar dele, deixa ele comer. Quando ele for para a cama, você joga fora a água de São Geraldo e janta. Escova os seus dentes e vai dormir. No outro dia de manhã, antes dele acordar, água de São Geraldo na boca. Faça tudo para ele com a boca cheia de água de São Geraldo. E deixe ele ir trabalhar. E assim foi. Depois de 10 dias, ela voltou lá e disse: padre, que água maravilhosa! Eu recebi o milagre de São Geraldo. O marido resolveu não sair mais de casa. Por quê? Porque ele não estava mais ouvindo a voz da mulher. É o tipo da comunicação que irrita. A pessoa que fala, reclama, sabe tudo e não deixa você, às vezes, completar o seu pensamento. Quantos maridos perdem a estribeira e dá-lhe um safanão
Lei Maria da Penha para ele, coitado. Porque não aguenta. Porque é irritante. Quando um relacionamento começa a adoecer, primeira área afetada é a comunicação. Você precisa saber que você tem que comunicar interesse. A irmã, nós estamos com problema. Minha irmã querida, deixa eu lhe dizer. Deus diz assim para a mulher. Deus é que diz. Eu só vou repetir. Se você quiser. Se você quiser. Ler. A Bíblia diz. O teu desejo, mulher, é para o teu marido. No versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. É Deus que está dizendo, está aqui. A Bíblia não é um jantar, um restaurante self-service, aonde você chega lá e diz, isso eu gosto, isso eu não gosto. Ou você aceita tudo, não aceita. O teu desejo será para o teu marido. O que você precisa saber é que o corpo do seu marido lhe pertence. E você pode chegar diante de Deus requerendo isso. Suponhamos que eu diga assim, mas eu vou levar. Como é que é o nome disso aqui? Hein? Não ouvi nada, pastor. Um pedestal. Eu estou precisando de um pedestal desse lá no morro. Eu vou levar. Passo a mão no pedestal e levo. O pastor disse, irmã, pedestal da igreja. Mas eu resolvi que agora vai ser meu. E levo no peito e na raça. O pastor vai botar a questão na justiça. No dia que chegar lá diante do juiz, o juiz vai dizer de quem é o pedestal. O pastor vai dizer, é da igreja. Eu disse, mas eu quero para mim. O juiz disse, a única pessoa que tem o direito de reclamar direitos sobre o pedestal é o dono. Único. Nenhuma mulher que vive com o marido da outra pode chegar diante de Deus pedindo o marido para ela. Nenhuma. Porque ele tem dona. E ela tem dono também. Então, se você está vivendo com o marido da outra, ou se você está vivendo com a mulher do outro, pelo amor de Deus, pense no que você está fazendo. Porque só quem pode chegar diante do juiz da eternidade reclamando direitos sobre aquela pessoa é você. Quantas vezes nós temos falado sobre isso? Mulheres que se negam ao marido. O teu desejo será para o teu marido. Quem diz isso é Deus. A velha aqui só está repetindo o que está escrito. E ele te governará. Pense, mas irmã, não admito. Então você não está em concordância com Deus. Olha,
Tem sido tão difícil ensinar para as mulheres que submissão é bênção. Uma mulher submissa é uma mulher protegida, é uma mulher coberta, é uma mulher amparada. Isto é submissão. Ser submissa não significa ser escravizada. Você veja, no casamento hebraico, chega o momento em que o rapaz pega o talite dele e ele cobre a sua noiva, dizendo: a minha cobertura é a tua cobertura. Nós estamos debaixo da mesma cobertura. Nós precisamos saber que quando se trata de família, precisamos lembrar que foi Deus que instituiu a família. Foi Deus que instituiu a família. Mas, irmã, os filhos estão dando muito trabalho por uma simples razão. Eles são pecadores. Ninguém viveu no ambiente melhor desta terra do que Caim e Abel. E Caim matou Abel. Eles viviam no Éden. Então, por que Caim matou Abel? Por causa do pecado. Por causa do pecado. E seus filhos são pecadores. Meu irmão, você casou com uma mulher pecadora, filha de pecadores, neta de pecadores, mãe de pecadores, esposa de um pecador. E você também é pecador. Então, dificuldades vão acontecer. Com certeza, rusga, aborrecimento, tristezas. Mas você tem que consertar as coisas através da comunicação. Porque a Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, da palavra, da comunicação. E sem o verbo, sem a palavra, sem a comunicação, nada do que foi feito se fez. Quando nós pensamos nisso, o desgaste que acontece no convívio familiar. Você compra um carro zerinho. Depois de um ano rodando com ele, você olha o pneu e o pneu está careca. Como que aconteceu? Eu não vi o pneu se desgastar. Você não viu uma poeira dele desgastar. Mas houve desgaste. Por quê? Por causa do atrito. Nós aprendemos em física que atrito é a resistência que um corpo oferece quando sobre ele se movimenta um outro corpo. Quantas resistências têm acontecido no relacionamento? Você pensa de um jeito, sua mulher pensa do outro. Você quer uma coisa, mas sua mulher não combina. Isso gera desgaste. E desgaste, a palavra científica para desgaste é estresse. Gera estresse. Então, um dos primeiros pontos que nós precisamos cuidar é o estresse. Depois de um tempo, há o estresse, há o desgaste. Então é preciso que você se prepare por causa do estresse que vai acontecer, do desgaste. O desgaste leva desinteresse. Por quê? Porque o cerne do amor é a admiração. É preciso que você tenha o cuidado de ser uma pessoa admirada pelo seu parceiro. Como Pedro diz
não é simplesmente o cabelo, não é simplesmente a plástica, o botox, e agora a tatuagem na sobrancelha. Misericórdia. Tem cada sobrancelha por aí que parece mais a bruxa patológica. A gente acha que para ser admirada pelo marido, nós temos que estar sempre bem vestidas, bem arrumadas, bem perfumadas, o cabelo em dia, as unhas, tudo isso é bom. Por que não? Mas, por que é que o casamento das grandes modelos não dura? Por que será que mulheres tão lindas são deixadas para trás? Se são tão lindas, perfeitas, bem vestidas, por causa do eu interior, por causa da pessoa que ela é. O marido não aguentou mais, ou ela não aguentou mais o marido. Por quê? Porque admira-se a capa, mas e lá dentro? Será que você cresceu em admiração diante do seu parceiro? Será que pelo menos você lê um livro para comentar com ele? Ou a sua conversa com ele é sempre a fofoca da rua? É sempre a mesmice. Você não traz uma novidade. Eu estava lendo, marido, isso assim, 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 assim. O que você acha? O que você pensa disso? Você já leu isso? Ah, mulher, não tenho tempo para ler. Mas eu li. Como que você acha? O que você pensa disso? O marido vai começando a pensar. O marido vai começando a admirar aquela mulher. Minha irmã, você tem que ser admirada pelo seu marido. Como Pedro diz aqui na primeira carta de Pedro. Não seja o frisado. No tempo dele, as mulheres frisavam o cabelo. Hoje elas fazem a chapinha. Não seja apenas o frisado do cabelo. Mulheres, sede vós submissas igualmente a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno, o enfeite da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestiário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Nós precisamos procurar sermos admiradas. Procuramos. E o marido também precisa saber o que está se passando, para poder impressionar sua esposa. Mulher gosta de se gabar de seu marido. Mulher gosta de saber que seu marido é o melhor. Mulher gosta de achar que ela levou a melhor no casamento. E quando se reúnem para conversar, mentem que só. Uma quer ser melhor do que a outra. Então é preciso que você saiba que precisa ser admirada sempre. Cada vez mais. É preciso que você cresça e que leve o outro com você. Que vocês possam crescer ambos. Quando
quando nós olhamos para aquela palavra ali, Gênesis, digamos que a mulher parte dali da bateria e o homem parte dali daquela escada. Para chegar lá em Gênesis, quando eles chegarem aqui, um está mais próximo do outro. Porque numa família, o certo não é que um olhe para o outro, mas é que os dois olhem uma direção. O que foi que vocês estabeleceram para a família de vocês? Quais foram as leis que vocês estabeleceram para reger a sociedade familiar de vocês? Porque vocês estão numa sociedade. A família é como uma empresa, onde vocês são os acionistas. Se a empresa falir, é porque vocês faliram. Nem ninguém ganha num divórcio, a não ser o advogado que faz o divórcio. Tem um ditado chinês que diz: não existem ovos inteiros no ninho que foi pisoteado. Se você pisoteia um ninho, não fica um ovo inteiro. Quando você pensa, eu vou deixar, eu vou sair, eu vou abrir mão, eu não aguento mais, você está derrotado. O seu sonho foi por água abaixo, porque ninguém casa para se separar. E seus filhos, que nasceram ali, a insegurança deles. Olhe como crianças podem pensar de uma separação. Eu tenho 3 netos. Um dia minha nora foi buscar meus netos na escola. Primeiro entrou a do meio, chorando no maior berreiro. A mãe dela disse: que foi que aconteceu com você? Não, é a Nancy. O que foi que a Nancy fez com você? Não, mamãe, é o pai dela que vai embora. Ele está divorciando da mãe dela e vai morar em Dubai. Ô, mamãe, como é que vai ficar a família deles sem o pai? E a menina chorava de dor, porque a colega dela estava chorando. Nisso vem a menor, que está com 8 anos agora. O que foi que aconteceu com você, Laura? Mamãe, o que foi que aconteceu? A mãe disse: não. Explicou para ela. Disse: o pai dela vai morar em Dubai. Vai ser bom para ela passar as férias lá com ele. Tá vendo? Daqui a pouco vem um menino que é o mais velho, está com 13 anos agora. E a Laura não parava de chorar. Ele disse: ei, que foi? Mãe, você brigou com a Laura, não foi? Não, não briguei. Então por que a Laura está chorando? O que foi, Laura? O que foi que você tem? A mãe explicou. O quê? O pai dela está indo embora, largando a família? Ai, meu Deus. É melhor ela se suicidar. Três filhos que Deus colocou do mesmo ventre, do mesmo pai, nascidos e sendo criados no mesmo ambiente. Cada um pensa de um jeito. Mas a única que achou algum valor estava com 5 anos. Um chegou a dizer: é melhor morrer. Olha o que um filho pensa. É melhor morrer do que não ter meu pai e mamãe debaixo do mesmo teto. Porque isso é insubstituível. Quando eles nasceram, eles encontraram aquilo pronto. Nós precisamos trabalhar para que isso não aconteça.
E se já aconteceu, meu irmão, você não precisa se sentir culpado, mas batalhe para que não aconteça mais. E eu lhe digo, a Bíblia diz que todas as coisas se fazem através da comunicação, da palavra, do verbo. E sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Porque a vida está nele. E a vida é a luz dos homens. Como que se trabalha com um relacionamento que já está doente por causa da comunicação? Olha, a Bíblia diz que Jesus amava a Lázaro, a Marta e Maria, sua irmã. Lázaro adoeceu e Jesus amava Lázaro. Lázaro piorou e Jesus amava Lázaro. Lázaro morreu e Jesus amava Lázaro. E Jesus o ressuscitou. Quem ama a família é quem a criou. A família é uma invenção do coração de Deus. Ele está pronto a restaurar, desde que os dois acionistas maiores estejam interessados em levantar a empresa que estava indo à falência. Deus entra com tudo. Deixa Deus entrar na sua casa. Faça um esforço para melhorar a sua comunicação. Seja humilde para pedir perdão. Cuidado com as palavras ferinas. Cuidado com o desinteresse. Desinteresse mata. Indiferença arrebenta. Traição é horrível. Você sabe tudo o que aconteceu naquela quinta-feira da última Páscoa de Jesus? Ele revelou o cálice da nova aliança. Ele teve a última Páscoa com seus discípulos. Mas quando ele vai revelar o evangelho a Paulo, para que Paulo pregue para os gentios, ele simplesmente deixa claro. Olha o que Paulo diz. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, não foi na noite em que ele foi preso, espancado, foi na noite em que foi traído. Porque a traição, ela vem de onde você não espera. Porque você nunca espera que um inimigo lhe traia. A traição, ela tem o elemento surpresa. Como está escrito na Bíblia, aquele que compartilhava comigo o pão à mesa, levantou contra mim um calcanhar. Deu um coice. Você nunca espera. Porque a traição vem daquele que está ao seu lado. Então, por isso é tão difícil perdoar. Mas se você não perdoar, você pode morrer. Porque a dor vem na alma. É tão difícil. É tão difícil ser preterido. É tão difícil. Mas Deus não nos colocou aqui para coisas fáceis. É preciso que você saiba que Deus espera que você faça um sacrifício pela sociedade que Ele criou. Uma sociedade chamada família. É preciso que você saiba que os filhos que Deus deu a você precisam que você se sacrifique. Porque um amor que despreza a renúncia
Sacrifício é um capricho vulgar qualquer. Amor que é amor, ele abraça, ele enfrenta a renúncia, ele enfrenta o sacrifício, para que Deus seja louvado. Vou contar rapidinho para vocês uma coisa. O meu pai não era brasileiro e casou com uma mulher que não era brasileira. Ele era da Guiana Inglesa, ela era de Barbados. Uma mulher maravilhosa. Os dois crentes. Vieram para o Brasil. Aquela mulher passou todas as dificuldades com meu pai. Dificuldade, barreira de língua, barreira de costumes, até que eles se adaptassem. Ela teve 6 filhos, 4 homens, 2 moças. Depois, uma mulher totalmente dedicada ao lar. Uma mulher que honrava seu marido. Sempre honrou. O papai se engraçou. Ele era negro, ela negra, todos os filhos negros. Ele se engraçou com uma mulher branca, dos olhos esverdeados. Ele era crente, a esposa crente, era a família crente. A mulher católica, apostólica, romana, irmã do padre, com família de freira, esses negócios todos. Não é que ele caiu em adultério com essa mulher? Muito mais jovem do que a mulher dele. Tinha quase a idade do filho dele mais velho. E engravidou a mulher fora de casa, o meu pai, querido. E eu nasci. Eu nasci fruto do adultério do meu pai. Família da mamãe ficou envergonhada, porque além dela ter se misturado com um protestante, ele era negro e ele era casado, só que eu paguei o pato, porque eu era conhecida como a filha do pecado. Quando minha madrasta soube disso, meu pai confessou para ela. Ela disse para minha mãe: esse filho que você tem dentro do ventre é do meu marido. Você sabia que ele é casado. Você sabia que ele é protestante. Você sabia que ele é negro. Esta criança que está aí dentro é irmã dos meus filhos. Portanto, tem a ver comigo. Não mate essa criança porque ela ficou sabendo que mamãe queria fazer aborto. Mate um dos seus filhos maiores, porque eles podem se defender, mas esse que está aí dentro não pode. Minha madrasta, que tinha tudo para ficar ofendida, ela ajudou no parto. E eu nasci, e ela me amou. Não apenas perdoou o marido, perdoou a mulher, amou a criança. No meio daquela confusão, que tinha tudo para haver um caos, Deus levantou um espírito cristão. Minha madrasta, uma mulher negra, que não estudou muito, baixinha, cabelinho duro, doméstica. Deus levantou no meio do caos um espírito cristão. Aquela mulher operou a paz, perdoou o marido, perdoou a mulher, amou a criança, ajudou a criar a criança e sempre me amou. O lar dela continuou andando. Tudo ficou em ordem, porque ali existia uma esposa cristã. Ela segurou a família dela.
Fazem 8 anos. Eu sou caçula do meu pai. Minha madrasta sempre me amou. A mulher que eu mais admirei na minha vida e mais amei. Junto com a minha filha, minha madrasta. Por que eu admiro? Por causa da mulher. Não é por causa da beleza física, por causa da mulher. Você pensa aquele gigante, meu pai tinha 1,97 m. Ela tinha 1,5 m. O gigante que aquela mulher era diante do pai. Segurou a família, manteve o lar, desceu a paz. Nunca admitiu que um filho falasse que o papai errou. Nunca admitiu, porque a honra dentro do lar era para o marido dela. Ela chamava meu Martin. Eu vou dizer para vocês, tem uns 8 anos. Hoje, a minha irmã faria 78, 80 anos. A minha irmã, que era dentista, adoeceu, foi para o Rio para fazer o tratamento, não deu jeito, morreu. Eu tenho que olhar pelos meus irmãos que estão velhos. Eu e meu filho. E minha irmã veio para o Rio, ficou 45 dias e morreu. Tivemos que transferir para a minha cidade o corpo dela. Eu nunca tinha feito isso, e meu filho. Fizemos tudo, minha irmã estava lá, a outra mais velhinha, levamos tudo, transferimos corpo, pá. Chegou lá em Santarém, levamos minha irmã para casa, fomos para a funerária, eu e meu filho. Ele foi para a funerária resolver o problema, eu fui para o aeroporto para esperar o corpo que ia chegar em outro voo. Fizemos tudo. No outro dia de manhã, enterro. Voltamos de lá, estavam os irmãos em volta da mesa e eu tinha saído para pagar a funerária. Eles estavam ali em volta. Meu filho já estava dormindo, nós tínhamos almoçado. E eu, quando cheguei, que eu entrei, eu vi Ronald, Cedric, Owen, Agnes, sentados em volta da mesa. Eles olharam para mim. O rosto, logicamente, mostrava que haviam chorado. Eu disse, ei, estavam falando de mim, né? Lógico que estavam falando de mim, olha aí a cara. Owen, meu irmão, disse, Edi, nós estávamos dizendo, o que seria de nós hoje se tu não tivesses nascido? Deus não sabe o que faz? Deus sabe o que faz. Mesmo no pecado do meu pai e da minha mãe, Deus tinha um plano para o futuro. Deus não se engana. Só quem fabrica um filho é Deus. O que seria de nós se tu não tivesses nascido? Cedric disse assim, quando mamãe te abraçou e nos fez te amar, ela não sabia que estava criando uma irmã para cuidar dos filhos dela, na velhice deles. Você vê uma família, é assim, meus irmãos. É na dor, é no sacrifício, é na renúncia, é dizendo não a si,
que nós levamos adiante este plano de Deus chamado família, no meio de uma geração corrompida e violenta como está hoje. Deus encontrou Noé. Que Deus hoje encontre você, meu irmão. Encontre a sua casa, encontre a sua família, que Ele faça que você seja a bênção dEle no seu lar. Lute, lute, lute com a espada do Espírito, que é a palavra. Não se envergonhe de pedir perdão. Não se envergonhe de dizer para os seus filhos: até hoje não orei em voz alta que eu não sabia. De hoje em diante, vocês ouvirão a palavra de Deus aqui dentro desta casa, na minha voz. E que assim, Deus faça com que você seja um exemplo de pai. E você um exemplo de mãe. Que a sua família seja conhecida como um lugar onde Deus habita. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.